Alison e Aníbal conversam tranquilamente no pátio da Bonita, enquanto na sala, Carlos informa que a polícia irá retirar o corpo de Ezequiel. Matilde ainda não consegue aceitar que Ezequiel tenha cometido esse ato, pois ele sempre foi muito dedicado aos filhos. Contudo, Carlos reflete que muitas vezes não se sabe o que se passa dentro de uma pessoa para que ela tome uma decisão tão drástica. Manuela e Matilde resolvem ir até o local onde o corpo de Ezequiel está, embora Renata avise que a visão será muito forte. Jerônimo menciona que vai ligar para Alzira para contar o ocorrido, mas Matilde o interrompe, dizendo que Alzira e Carina saíram juntas para acompanhar Ezequiel no depoimento. Jerônimo fica surpreso e pergunta se elas iriam com Ezequiel. Matilde explica que ele não queria ninguém ao seu lado, mas Alzira insistiu em ir e pediu para Carina acompanhá-la. Diante disso, Jerônimo e Renata decidem dar a notícia pessoalmente a Alzira, enquanto Carlos opta por levar Manuela e Matilde para ver o corpo de Ezequiel. Adriana conta a Honório e Constança que encontraram Germano e Roberta jantando juntos em um restaurante e comenta sobre a expressão de desgosto de Roberta ao ver ela e Matias se aproximando da mesa. Constança observa que Roberta parece não mudar, enquanto Honório destaca que não é apropriado que Roberta e Germano sejam vistos juntos, pois além de ser conhecido como mulherengo, Germano é casado. Constança pergunta se Honório acredita que Germano tem segundas intenções com Roberta, e ele responde que espera que não se arrisque tanto, mas dado seu histórico, não apostaria completamente nisso. Honório revela que anos atrás, Germano teve um caso com uma mulher muito mais jovem, quase 15 anos mais nova, que trabalhava na empresa. Quando Adriana pergunta como ele sabe disso, Honório conta que a história ficou muito conhecida quando a esposa de Germano descobriu e os dois se separaram. Ela retirou o dinheiro dele, o que obrigou Germano a demitir a funcionária e pedir perdão à esposa, pois o dinheiro pertence a ela. No entanto, Honório não deixa de reconhecer o talento de Germano nos negócios, elogiando sua astúcia e inteligência. A Adriana imagina a surpresa de Roberta ao descobrir que o dinheiro não é de Germano, mas sim de sua esposa. Constança espera que Roberta não se envolva com Germano, pois teme as consequências que isso poderia trazer para Monterrubio. Germano está em seu escritório quando Roberta chega muito cedo e se oferece para trazer um café para ele, que responde que ainda lhe deve o café que derramou sobre ela. Nesse instante, Roberta recebe uma ligação de Josefina pedindo que vá até ela e leve mais dinheiro. Roberta responde que está ocupada com o trabalho e não tem tempo para isso, pedindo que ela pare de incomodá-la. Quando desliga, Germano pergunta se era um namorado e Roberta mente que se trata de um ex-pretendente que, desde que soube de sua separação com Matias, tem insistido em se aproximar. Germano comenta que isso deve acontecer sempre, já que Roberta é muito atraente. Ela, por sua vez, responde que ele já fez o seu dia e sai para pegar o café. Ao sair, Josefina retorna a ligar e Roberta comenta que o homem é um chato. Furiosa, Josefina murmura para si mesma que não permitirá que Roberta ignore e por isso precisará agir. Leandro pergunta a Josefina se ela já conseguiu o dinheiro e ela responde que ainda não, acreditando que precisará da ajuda dele. Isidro recebe os documentos de Roberta, incluindo as impressões digitais necessários para confirmar que ela e a filha de Regina são a mesma pessoa, possibilitando que ela receba a herança do pai. Josefina convence Leandro a deixá-la sair do presídio por um momento e garantir seu dinheiro, mas ele avisa que as coisas devem acontecer à sua maneira para evitar que Josefina cometa algum erro. Lázaro, Matilde, Manuela e Carlos observam a remoção do corpo de Ezequiel sem conseguir acreditar que ele tenha feito algo assim. Lázaro comenta que Ezequiel estava agindo de forma estranha ultimamente, nervoso e relutante em depor, mas que nunca imaginou que chegaria a um ponto tão extremo. Indignado, ele promete investigar e descobrir o que realmente aconteceu com seu amigo. Alzira e Carina chegam em casa e encontram Renata e Jerônimo, que vieram dar a notícia sobre Ezequiel. Alzira começa a perguntar se Ezequiel sofreu um acidente ou se abandonou e fugiu da cidade, já que ele havia mencionado que queria desaparecer. Jerônimo e Renata então revelam que Ezequiel está morto. Desesperada, Alzira recusa acreditar e pede para ver o corpo do marido, enquanto Jerônimo e Renata tentam consolá-la. Na Cruz do Amor, um funcionário comunica a Augusto sobre a morte de Ezequiel e ele, fingindo surpresa, sai para ver o corpo. Jerônimo conta a Alzira que encontraram Ezequiel pendurado em uma árvore e ela não sabe como contar a Paulinho. O menino se aproxima e pergunta se seu pai morreu. Alzira questiona quem lhe contou isso e ele responde que soube na escola, mas não acredita na veracidade da notícia. Alzira então explica que Ezequiel está agora no céu. Paulinho pede para ela não chorar, prometendo cuidar dela,
os dois se abraçam e choram juntos. Augusto dirige sua caminhoneta sorrindo enquanto relembra a ordem dada a Medeiros para preparar uma armadilha para Ezequiel, pedindo sua ajuda com a caminhonete supostamente quebrada na estrada. Quando Ezequiel se aproximou para examinar o veículo, Medeiros o dopou, fazendo-o perder a consciência. Augusto observava a cena enquanto Medeiros colocava Ezequiel em um cavalo com uma corda no pescoço, pendurando-o em uma árvore. Quando Ezequiel recobrou os sentidos, Augusto se aproximou e disse que deveria ter percebido que ele iria se acovardar desde que se recusou a fazer mal a Jerônimo. Ezequiel respondeu que não era covarde e a diferença entre ele e Augusto era que ele não mandava outros fazerem o trabalho sujo. Augusto avisou que todos saberiam que Ezequiel foi parar na prisão e que era um covarde porque apenas um covarde tira a própria vida. Ezequiel gritou que Augusto não tinha o direito de fazer isso com ele, mas Augusto respondeu que sim, ele tinha, e que Ezequiel deveria ter acabado com Aurora e ficado em silêncio. Ezequiel pediu que Augusto pensasse em seus filhos e em Alzira, mas Augusto afirmou que ele deveria ter pensado nisso antes de traí-lo. Augusto se despediu de Ezequiel e se afastou enquanto Medeiros completava o serviço. Satisfeito, Augusto afirma que quem se mete com ele não sobrevive para contar a história. Logo depois, Augusto chega ao local onde está o corpo de Ezequiel e finge estar profundamente abalado. No hospital, César acompanha seu pai, acreditando que farão exames para um plano de saúde. Ele expressa pressa, mencionando que precisa resolver várias questões sobre o restaurante. O médico sugere que ele seja o primeiro. Augusto finge um choro enquanto se pergunta o que teria levado Ezequiel a tomar tal atitude. Lázaro observa que Ezequiel evitava depor, mas não havia justificativa para uma decisão tão drástica. Augusto explica que Ezequiel temia que algo de seu passado fosse revelado durante o depoimento. Matilde questiona o que poderia ser tão grave. Augusto afirma que irá contar, pois sabe que as investigações irão expor tudo que Ezequiel tentou ocultar, começando pelo fato de que ele temia que descobrissem que já havia sido preso. Todos ficam chocados enquanto Augusto esclarece que isso aconteceu há muitos anos, quando Ezequiel deixou a cidade em busca de uma vida melhor em outro lugar. Lázaro recorda que na época eles tinham apenas 18 anos. Matilde lembra que Ezequiel não viajou porque não conseguiu juntar o dinheiro exigido pelos coiotes. Augusto garante que isso foi o que Ezequiel contou, mas a realidade é bem diferente. Ele revela que Ezequiel foi preso por roubo, deixando todos chocados com a revelação, enquanto Ezequiel observa Augusto com desconfiança. Enquanto isso, Carina cuida de Paulinho e o consola quando o menino pergunta se jamais verá seu pai novamente, ensinando-lhe como conversar com ele e contar o que fez durante o dia. Alzira, acompanhada por Renata e Jerônimo, chega ao local onde está o corpo de Ezequiel. Desolada, pede entre lágrimas para que não o levem, implorando para ver seu marido. Desesperada, ela questiona o motivo pelo qual Ezequiel tomou tal atitude. Manuela começa a relatar o que Augusto acabou de dizer, mas Lázaro a interrompe e explica a Alzira que Augusto informou que Ezequiel evitava depor, pois temia que descobrissem seu passado na prisão. Alzira não acredita, mas Augusto assegura que é verdade e que ela pode confirmar por si mesma. Quando Renata pergunta o porquê, Jerônimo revela que Ezequiel foi preso por roubo. Jerônimo conta que no dia anterior Ezequiel lhe confessou que tinha muito receio de depor, pois isso faria com que todos soubessem sobre seu passado na prisão, o que lhe causava vergonha. Ele era muito jovem e roubou por estar com fome. Augusto acrescenta que Ezequiel roubou uma loja à mão armada. Carlos, desconfiado, questiona como Augusto ainda decidiu contratar Ezequiel, mesmo sabendo disso. Augusto responde que sempre acreditou que todos mereciam uma segunda chance e que durante todos esses anos, Ezequiel nunca pegou um centavo dele, sendo sempre o funcionário mais leal. Alison explica a Aníbal que no exterior os filhos podem processar os pais para garantir o que lhe é devido, mas Aníbal revela que não tem interesse nisso. Alison incentiva a refletir, pois Augusto é uma pessoa importante e isso poderia trazer grandes ganhos. Jerônimo admite que se sente culpado por ter mencionado o nome de Ezequiel em seu depoimento. Augusto pergunta se ele está envolvido no caso de Álvaro. Jerônimo responde que tudo ocorreu devido à denúncia de Augusto, que levou à intimação de todos que conheciam Álvaro Neves. Augusto pede para que Jerônimo não o acuse, pois ele não foi o responsável pela morte de Ezequiel, esclarecendo que apenas se defendeu das calúnias inventadas. Renata pede que Augusto e Jerônimo respeitem a dor de Alzira e parem com a discussão.
Alzira pede a Renata que não se preocupe, pois após ouvir tudo o que foi dito, agora compreende que Ezequiel não era o homem ideal que ela imaginava. Ela passou todos esses anos casada com alguém que não confiava nela e que nunca compartilhou seus segredos nem confessou seus erros. Renata acredita que Ezequiel se sentia envergonhado, mas Alzira afirma que nunca perdoará Ezequiel por ter revelado tudo a outros e não a ela. Carlos sugere que talvez Ezequiel tenha se calado para não destruir a imagem que Alzira tinha dele. Contudo, Alzira conclui que Ezequiel errou ao tirar a própria vida, considerando que apenas uma pessoa com consciência pesada faria algo tão extremo. Na empresa, Matias questiona Honório se Adriana mencionou algo sobre Germano e Roberta no restaurante. Honório ressalta que não está confortável com a situação, pois Germano é conhecido por ser mulherengo, mesmo sendo casado. Matias lembra que Roberta também não é uma mulher com grandes princípios. Honório acha que talvez Germano se segure por ser um grande amigo de Gonçalo, mas Matias garante que Roberta não tem limites. Por isso planeja conversar com ela para avisá-la a não cometer erros. Honório, por sua vez, sugere que contem tudo para Gonçalo para que ele decida com quem falar a respeito. Enquanto isso, Germano se antecipa e informa Gonçalo que convidou Roberta para jantar, a fim de discutir as dificuldades que ela enfrentou com Matias e Adriana, além das dificuldades em se adaptar tanto à família quanto à empresa. Ele reforça para que Gonçalo não entenda mal a situação. Gonçalo então pergunta o que ocorreu. Germano explica que Adriana e Matias os encontraram no restaurante e os convidaram para se sentar, a fim de mostrar que não havia nada de errado. Ele observa que se começarem a falar sobre tê-lo visto jantando com Roberta, a intenção dele ao convidá-la foi fazê-la sentir-se apoiada. Ele acredita que pelo que ela passou merece uma nova chance e a confiança de todos, sem julgamentos, especialmente pelo que fez sob a influência da ex-mulher de Gonçalo. Germano afirma que vê Roberta como uma jovem indefesa que precisa de ajuda e proteção paternal. Inês comenta com Regina que não quer que Constança pense que ela é uma fofoqueira. Regina responde que Constança precisa entender que Inês tem a responsabilidade de relatar tudo o que ocorre no centro. Ela afirma que Constança já compreendeu bem que não deve se envolver com as jovens que frequentam o centro nem com os bebês. O telefone toca e Regina faz questão de que Inês atenda a primeira ligação da fundação. Na cozinha do centro, Corina pergunta a Constança quanto tempo levará para se tornar cozinheira. Constança responde que provavelmente em um mês. Corina diz que há muito tempo, pois precisa ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Constança oferece dinheiro emprestado para que Corina pague suas despesas até conseguir um trabalho. Ela ressalta que é um empréstimo pessoal e não como professora. Corina lembra que Inês pode descobrir e não gostar, e Constança sugere que mantenham isso em segredo. César estranha estar repetindo os mesmos exames que fez anteriormente e questiona ao médico se há algo errado que ele ainda desconhece. O médico responde que César o está colocando em uma situação delicada, pois havia dado sua palavra a Benjamin de que não comentaria nada sobre o assunto. Como paciente, César exige conhecer toda a verdade. O médico sugere que ele agende uma consulta para o dia seguinte, a fim de conversarem com mais calma, sem a presença de Benjamin. Quando Matias e Honório tentam informar Gonçalo sobre Germano e Roberta, Gonçalo revela que Germano já lhe contou, explicando que a intenção era fazer Roberta se sentir integrada à empresa. Matias menciona o histórico de Germano, mas Gonçalo afirma que confia plenamente nele, pois é seu amigo. Honório, porém, não compreende a justificativa de Germano sobre Roberta se sentir acolhida, e Gonçalo explica que, na verdade, nenhum deles desejava que Roberta fizesse parte da empresa. Matias reconhece que ele e Adriana permitiram a presença de Roberta por consideração a Gonçalo e Regina. Gonçalo afirma que Roberta e Germano formarão uma equipe e que todos precisarão apoiar o trabalho deles. Honório concorda em deixar as especulações de lado e acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto isso, Jerônimo, Renata, Manuela, Matilde e Carlos retornam à fazenda para se prepararem para o velório, quando Aníbal chega com Alisson e pergunta se alguém faleceu. Manuela lembra-se de apresentar sua neta Alisson a Renata e Jerônimo, pedindo desculpas a Renata por não ter tido a oportunidade de avisar que sua neta passará um tempo na Bonita. Renata dá as boas-vindas a Alisson. Matilde se retira para preparar uma roupa para Lázaro quando ele voltar da casa de Alzira. Renata sugere que também seria bom preparar algo para Carina. Carlos avisa Jerônimo e Renata que não os acompanhará, pois precisa buscar Priscila no aeroporto.
Na Cruz do Amor, Augusto paga a Medeiros pelos serviços prestados e o convida para assumir o cargo de seu novo capataz, destacando que Medeiros demonstrou ser um homem de confiança. Medeiros aceita e pergunta quando deve iniciar. Com sarcasmo, Augusto responde que por ele começaria imediatamente, mas prefere aguardar ao menos o enterro de Ezequiel. Ele não deseja que as pessoas digam que agiu de maneira insensível, substituindo o funcionário antes mesmo do cadáver esfriar. Medeiros gargalha e concorda com a decisão do patrão.